Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live de provérbios. Deixa eu te perguntar, nós estamos na reta final, nos últimos dias da nosso mês de provérbios. E como tem sido a transformação na sua vida? Mudou em algo? O que mudou na sua vida? Então seja muito bem-vindo, você que está chegando, você que decidiu acordar hoje no sábado para fazer a diferença também. Estava agora há pouco numa live lá no meu Instagram, a gente está às 5 horas reunidos lá, eu estava falando exatamente sobre isso, sobre todo dia ser segunda-feira. Infelizmente algumas pessoas falam assim, no domingo eu vou dormir até mais tarde. Dormir para descansar e recuperar. Presta atenção, você não consegue recuperar. A única coisa que acontece é você perder a oportunidade do hoje. Muitas pessoas perdem a oportunidade de hoje fazer um dia memorável, porque decidem dormir, passar um pouco mais de tempo no caixão. Qual é o convite para você entender que hoje é segunda-feira e hoje se renova a esperança para você fazer algo novo? Então, seja muito bem-vindo, você que está aí aprendendo sobre provérbios todos os dias fazendo a leitura. Qual que vai ser o convite para você na terça-feira? Se eu não me engano, terça-feira, que é dia 1º. Terça-feira, dia 1º. Fazer a releitura de provérbios. Então, todo mês você vai fazer a releitura. Todo dia 1, provérbios 1, todo dia 2, provérbios 2, 3, provérbios 3 e assim por diante. Farol do Saber falou ali. Tava muito massa o documentário. Tava muito bom mesmo. Foi muito bom. A gente já distribuiu nas redes aí para vocês replicarem. E aí? Deputado, bom dia. Passa um Mano, dia excepcional dia, um ótimo sábado aí. Boa leitura para nós. Bora. Provérbios 29. Tá chegando o fim de mais um mês. Eu tô só pentear o cabelo ali. E aí, gente? Tudo bem ou não? Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Tamo junto. Se hoje é dia 29, o provérbio é qual? 29. Vamos nessa. Abrindo o provérbio 29. Coloca aí. Provérbio 29. Provérbio 29. Bora pra leitura. Provérbios 29. Um homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. O que é? O homem que não se curva, né, às vezes por ter errado, não muda de rota, mas ele endurece na hora da correção. Então, quando ele tá endurecendo a cerviz, se é repreendido, beleza, pode deixar como fazer. Tem até esse movimento, você corta a pessoa, ela faz assim, ó. Tá bom. Faz sim, vai lá e faz. Essa pessoa de repente será destruída, porque se não tiver flexibilidade, se não tiver resiliência, ela vai se destruir. Então, você quer saber um método autodestrutivo, é a pessoa que não consegue ser corrigida. Por isso é boa a correção. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme.
Tá falando de política esse aqui, ó. Quando os justos estão nos mais altos cargos, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Tipo na Venezuela. É um povo, que tá gemendo. Versículo 3. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O que é esse homem que ama a sabedoria? A pessoa que gosta de instrução, um pai físico também, um pai celestial, ele olha e fala, poxa, esse pratica aquilo que eu falo, ou que o próprio Deus fala. Isso é a alegria do pai. Mas aquele que é companheiro de prostitutas, ele desperdiça seus bens. Ou seja, a família dele não vem em primeiro lugar. A mente dele é carregada, né, de intuito sexual. O que você tem que fazer com a mente assim? Você tem que canalizar a energia. E aí o que ele faz? Ele está furtando a própria vida. Por isso que ele desperdiça o bem. O maior bem que ele desperdiça não é o dinheiro, é a própria vida com isso. Versículo 4. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. Então a pessoa que não tem bom senso transtorna uma terra. A pessoa que não tem entendimento, juízo, ela põe tudo a perder. E com juízo, ou seja, com tomadas de decisões, com discernimento, com avaliações, você ajuda a sustentar. Você continua governando. Versículo 5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Lembra que eu já falei de elogio, para quem já ouve aí. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. O que significa isso? Pessoa que está elogiando, ela está colocando um anzol. Está colocando um anzol no intestino. Quando você engole um anzol, você não sabe o que você está fazendo. Qualquer tranquinho, você vai perder suas entranhas. Então, o que acontece? Tem um anzolzinho chamado elogio. E isso é bom você pegar um código. Na Bolívia, eu aprendi um negócio assim, ó. Elogio é bom cheirar, nunca comer. Então tem um anzol. Você cheira um anzol e fala, isso aqui pode custar meu intestino. Isso aqui pode custar a minha boca, pegar na sua língua. Então, duas coisas sobre elogio. Não se importe com elogio para você não cair na primeira crítica. Não aceite isso. Então você dá uma cheirada, você já tem a dimensão do negócio, igual comida. Eu não sei porque o ser humano não cheira a comida que vai comer. Cachorro cheira. Cachorro chega na comida. Engraçado, né? Aí chega o ser humano, come tudo sem cheirar. Porque às vezes, pelo próprio cheiro, você sabe se está perdida a comida. Eu, toda vez que eu pego alguma coisa da geladeira, E é a fase do poderosa, né, da culinária, é você cheirar, você entender o aroma, você entender o que você está comendo antes. Vamos nessa. Então, a lisonja, o elogio, é um anzol. Comeu, você vai rodar. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra. Na transgressão do homem mau há laço.
mas o justo jubila e se alegra. Então, um cara que é transgressor sempre tá mal, mas o justo ele tá sempre na alegria. Alegria é uma emoção, né? Versículo 7. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. 8. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Então, o que que o sábio tem a habilidade? De trabalhar a cabeça do tolo. Então, o tolo, ele é governado pelo sábio, não sei se você sabe. Um sábio, ele tem sabedoria de ver que aquela pessoa é briguenta. Então, ele usa essa sabedoria para pôr essa força de briga para trabalhar para alguma coisa. Um sábio vê uma pessoa com ele já liga e conecta no lugar. Pode ir lá. Versículo 9. O homem sábio que pleiteia com um tolo, quer se zangue, quer se ira, não terá descanso. Então, o homem sábio não adianta pleitear com tolo. Esse é o grande lance. Os homens sanguinários odeiam ao sincero, mas os justos procuram o seu bem. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Provérbios, ele dedica muitos versículos aos preguiçosos, aos adúlteros, aos tolos, aos sábios. É uma das coisas, ao trabalho. E aí o tolo, ele revela tudo que ele pensa. Vou contar tudo, mas o sábio guarda até o fim. Tô vendo o povo comentando aí do documentário Curtiram. Ficou top, né? O pobre e o usuário se encontram. Não, pulei o 12. O governador, que dá atenção às palavras mentirosas, achará que todos os seus servos são ímpios. Cuidado com os mexeriqueiros. Cuidado com os mexeriqueiros, que são os fofoqueiros. Que se você é um líder, um governador que dá atenção à palavra mentirosa, você vai achar que todo mundo é ímpio, que todo mundo está contra você, que todo mundo está errado. Cuidado. Toda hora alguém vem, fulano falou de você, falou porque tá sem trabalhar, coitado. Na hora que arrumar um serviço, ele para. O pobre e o usuário se encontram, e o Senhor ilumina os olhos de ambos. 14. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Você tem que entender que quando você pega um diamante, quanto mais lapidação, mais caro. Você pega um ouro, quanto mais ele passou num processo de derretimento, né, e de trabalho ali para ficar igual a sua aliança aí, mas ele vale. Quanto mais você pega uma ideia e trabalha, é o seguinte, sempre vai valer mais. Uma ideia trabalhada, uma pedra lapidada, um minério, né, transformado. Uma criança que tem guia e tem repreensão, sempre vão valer mais. Você está falando que tem criança que vale mais que a outra? Sim, senhora.
Tem a criança tola, tem o valor do tolo. Tem a criança sábia. Agora, adulto sábio só se tiver tido guia e repreensão para tirar a loucura de dentro dessa criança. Aqui em Provérbios fala que a loucura está dentro da criança, ela precisa ser tirada lá de dentro. Mas a criança é verdadeira, então ela é verdadeira mesmo, ela comete loucura com o máximo que ela tem ali de lógica. Só que se você não arrancar isso de dentro, versículo 15, então a vara e a repressão dão sabedoria. Não sei se você sabe, mas às vezes para você ser feliz, você tem que ter passado um bom bocado aí, uma tristeza danada. Senão você não tem nem referência. Muito louco isso. Mas aí a criança entrega a si mesma. Alguém escreveu assim, putz, achei que o Pablo era a terceira vida. Errei. Não, você errou feio, porque não existe terceira via, né? Só tem duas, amigo. O bem e o mal. Você não deu conta de colar em nenhuma dessas, você não adianta querer criar a terceira. Você escolhe, você apoia a polícia, o bandido, é sempre esse negócio, tá? Aí 2026 vai dar certo. Na terceira via não resolve, não ganha, nunca ganhou. Versículo 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Vamos interpretar o momento que a gente vive. Quando você vê ímpios, ladrões, gente corrupta de toda ordem se multiplicando, começa a multiplicar também os crimes, ou seja, as transgressões. Mas os justos verão a sua queda. Quando o justo governa, o que acontece com o ímpio? Queda. Tem que ir cortando. 17. Castiga o teu filho e te dará descanso, e te dará delícias a tua alma. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Olha que interessante, não havendo profecia, o povo perece, ou seja, não havendo esperança, uma direção sobre o futuro, o povo se perde, é isso que está escrito. Você tem um sentido na sua cabeça, mas a profecia é a esperança. Em todo o tempo, o que Deus fez na Bíblia, com toda a história multimilenar do homem, né, aqui na Terra, sempre tinha uma profecia. E nós estamos debaixo de uma profecia, que o Senhor vai voltar e vai ter um governo milenar de 1000 anos. Não havendo profecia, o povo perece, ou seja, não havendo esperança. Por mais que alguém fale assim, não, vai na picanha, já sabe que não vai comer. Mas aí ele coloca isso, o povo fica firme, né? Só que quando você fala a verdade, você liberta a pessoa para o próximo nível de esperança. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Qual lei? Não espere ninguém fazer por você. Tem a lei da semeadora e da colheita. É só você entender o que significa essa semeadora e colheita e começar a trabalhar. A picanha só virá se você trabalhar. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, todavia não atenderá. 20. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Uau! Maior esperança. Maior esperança há para um tolo do que para ele. Ou seja, fala demais em precipitação, ou seja, atravessa o jogo, mostra as suas jogadas, é isso que vai acontecer com você. Você vai ser comparado a um tolo e o tolo vai ganhar de você. 21. Quando alguém cria o seu servo com mimos desde a meninice, por fim ele tornar-se-á seu filho. Ou seja, se você coloca um servo na sua cultura, ele se torna filho. E interessante é que se você tem um filho pequeno e um servo, seu servo tem mais poder sobre os seus bens que o seu filho que não está maduro. A palavra fala isso.
O homem irascível, versículo 22, levanta contendas. E o furioso multiplica as transgressões. O que é o homem irascível? O homem explosivo. Ele vai levantar briga. E o furioso multiplica o quê? As transgressões. 23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. 24. O que tem parte com o ladrão odeia sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Olha isso, rapaz. Guarda isso aí nessa eleição para sempre. O que tem parte com o ladrão odeia sua própria alma. Olha você que quer votar no Lula. O que tem parte com o ladrão odeia sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Poxa. Provérbios 29 e 24. O que tem parte com o ladrão odeia sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Na verdade, quando uma pessoa vota num ladrão, ela não é eleitora, ela é cúmplice, né? 25. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. A abominação é para os justos o homem iníquo, mas a abominação é para o iníquo o de retos caminhos. Oh Deus, obrigado por cada dia poder conectar na sua sabedoria. Dá entendimento para esse povo. Dá entendimento para aqueles que querem ter parte com ladrões. Tira esse ódio pela própria alma. Que eles não possam tropeçar nessas maldições. Que eles possam ter repulsa de ladrões. Que assim como em Provérbios 8, 13 está escrito. Que cada um, vou abrir aqui. Que cada um tenha temor do Senhor e saiba que o temor do Senhor é odiar o mal. Está escrito assim em Provérbios 8, 13. Que a nossa nação absolutamente ame a sabedoria e não caia em contos ou em mentiras. Então o que acontece? Você está aqui pegando instrução. Use a instrução. Ah, pelo amor de Deus, como que usa a instrução? Muito simples. Do jeito que você está, na frequência que você tem, com o resultado que você carrega, começa a testar. Você vai ficar emocionado. Você vai ficar emocionada porque começa a dar resultado rápido. Começa a dar resultado rápido. Com sabedoria, então, você edifica uma casa e com a tolice derruba uma. Com sabedoria, você multiplica patrimônio. Com tolice, você vai ser sempre escravo. Você que gosta de ladrão, de gente que de fato, né, é abominação. Você vai entrar no mesmo dissabor. Você vai ter o mesmo fim que essa pessoa. Hoje é dia 29, amanhã é dia 30. E é um tempo poderoso para a gente renovar a energia nesse país. Muito forte. O que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Respira fundo. Fala assim, ó. Eu amo a sabedoria. Qual que é o alvo número 1 do sábio? Andar com sábios. Pá, mas eu só tenho tolo. Ensina a sabedoria. Vira a pessoa e vambora. Vira e vambora.
Esse é o grande lance. Você ama mesmo a sabedoria? Pegue uma parte dela nova todos os dias. Ela se renova a cada manhã. Enquanto que Deus tinha com Adão todos os dias no Jardim do Éden, era para dar uma sabedoria e não conhecimento. A sabedoria é como se pegasse a engenharia do negócio funcionando. Tipo, vou te contar aqui como é que isso foi feito. Aí você pega esse negócio e aplica na sua vida. É louco, né? O conhecimento é o seguinte, você lê lá superficialmente. A sabedoria é a profundidade, é o mecanismo. O conhecimento é ver um produto lá de fora. A sabedoria é entender as entranhas. Então, o que que vai acontecer? Quem assistiu o documentário ontem, escreve aí. Eu assisti, ou então vou assistir agora, logo em seguida. Ficou forte demais o documentário. Forte, 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 forte. É hora da gente mandar isso para todos os celulares, que aí você pegasse o link, mandasse. Tá no meu canal, e você vai começar a ver, vai aparecer em muitos canais. Ele tá falando, não achei, escreve o inferno na terra. Forte, pesado. Então, pega isso para você dedicar energia. O que que eu quero que vocês façam? Que vocês consigam achar o NBF. NBF. Os nulos, os brancos e os faltantes. O que é esse povo? O povo que vai ajudar a gente a resolver a eleição. O resultado da eleição vai ficar uns 55 pro Bolsonaro e 45 pro Lula. 55 pro Bolsonaro e 45 pro Lula. Tem que pôr energia para isso, essa distância abrir, para não ter margem. Então, qual que é o pedido que eu te faço? Segunda-feira vai mudar nada esse documentário, né? Mas até domingo nós vamos esparramar para esse negócio chegar em muitos celulares. O ideal seria chegar até o último brasileiro. Coloca uma coisa no seu coração. É tempo de você ir para cima. Nós não estamos numa disputa eleitoral. Nós estamos na disputa entre uma gangue, entre uma quadrilha altamente perigosa, a maior quadrilha de saque de riqueza de nações. E quem vai decidir são as pessoas que não querem decidir. Nunca estivemos na mão, nunca fomos reféns desse tanto. Com a eleição pau a pau do jeito que está, o Bolsonaro levemente está na frente. Se deixar dar uma bobeada, afrouxar a corda, pau no gato, a gente vai levar. Alguém está perguntando sobre o fiscal. Se não fez a inscrição no site do PL, era até ontem. Não adianta, não tem como mais ser fiscal. Nós estamos todos em guerra. E não é sobre agressão nem violência. É uma guerra de energia. Quem segurar a energia até o final vai prosperar. Se puder postar o resultado do debate, isso aí é forte. Pega e posta. Pega e posta. Ele perguntou se eu dormi. Eu já falei pra vocês. Depois que morre, você fica dormindo. Pra que você vai dormir enquanto você tá vivo? Alguém escreveu, papo, me dá 500 mil que ano que vem eu te devolvo 600. Não, pode ficar com 100 que você vai me devolver e aplica ele na sua mente, transforma ele em algum resultado já imediato. O que você acha? Pega lá no futuro, chama saque do futuro. Saque do futuro. Isso é forte. Saque do futuro.
Alguém perguntou qual a sua avaliação. Fiz uma avaliação do debate clara. Bolsonaro ganha primeiro round, segundo ele perde pro Lula, o terceiro quase empata, mas o Bolsonaro leva. E no quarto ele conseguiu ficar com o tempo, tocar o terror e levou por 55-45. O que é fazer saque do futuro? É gerar valor. É viver de equity. É uma coisa que você pode aprender aí, você vai ficar conectado. Sacar do futuro é assim, ó. Você começa a mexer numa lavoura. E aí você planta. Você planta 1.000 sementes de milho. Como é que faz o saco do futuro? Só para quem planta. Você pode já vender essa lavoura. Quem já tem uma terra, está preparando e está fazendo isso, pode vender 1 milhão de sementes. As pessoas gostam de negociar. Quanto mais tempo é feita a negociação, mais barata a pessoa compra, né? E aí você usa o dinheiro do futuro para pagar a colheita. Tem como sacar no futuro? E aí pagou a sua levantada, né? Só ler a palavra já dá. Rogério falou que eu sou mentiroso. Quem ganhou o debate foi o Lula. O Lula não falou nada com nada. Só pediu desculpa e repetiu 10 vezes que o Bolsonaro estava estabanado, mas ele que estava sem direção. O Lula nem anotou a placa. Não respondeu uma pergunta do Bolsonaro. Bolsonaro na energia, postura, Lula desespero, Lula acuado, gaguejando. Lula é só um mentiroso, moço. Só um mentiroso. Alguém ele falou assim, ó, riu do negócio do 500 mil voltar a 600, me doa só um curso. Eu te dou um curso, o curso da sua vida. Para onde você tá mandando esse curso? Ele tá perguntando onde tá o vídeo da Venezuela. Não tem como pôr aí um QR Code não do vídeo? O Lula, como é que o Lula ganhou se ele nem deu conta de respondermos? O que nós vamos fazer? Troca a foto do seu Instagram, pega o link aí. Thiago, vê se você acha o link aí. Troca, coloca o número 22. 22. Coloca o número 22. Troca no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, no TikTok, nos cambal. Segunda coisa, faz lista de transmissão. Apesar que eu não devo ter nenhum amigo que vota no PT, que eu seleciono os amigos, porque depende muito das pessoas que você anda, mas você tem. Que eu já tive também. Você vai fazer uma lista de transmissão e fazer uma pergunta. Você votou na última ou tá desanimado com a política? Você votou no branco, no nulo, aí você manda na lista de transmissão. Quem responder, esse é nosso alvo, virar esse voto. Virar esse voto. O que mais você vai fazer? Você vai fazer enquete, fazendo essa pergunta. Usa seu rosto. Pergunta, vai fazer o quê? Então, essa pessoa responde, você chama ela. Não discuta, não tente virar voto de petista. Os indecisos, eles andam conforme a energia. Agora, esses grupos, esse NBF, nulo, branco e faltante, esse precisa ser estimulado e votar. Faça uma pergunta simples. Você quer o Lula de volta? Não. Bolsonaro tá te atrapalhando? Não. Então, pode votar no Bolsonaro, tranquilo. Simples. Eu quero dar uma tarefa a todos vocês. Que vocês sigam esses principais sites de notícia. Eu vou colocando, eu vou comentar e vou pôr nos stories. Eu quero que você entre lá e debocha. Porque esse povo vai vir com um ataque agora sobrenatural para cima do Bolsonaro. A gente vai entrar em tudo. Vamos entrar em tudo. E comentar, tirar sarro dessas notícias. Isso é uma fábrica de mentira também. É o único tempo que você tem para ir para cima. Ou você se envolve nessas 24 horas,
ou então depois você vai sofrer por 24 anos. Alguém falou, você não descansa, mas quem desfruta vive descansado. O que é o problema? Quem tem propósito cansa com o quê, moço? O Gabriel falou, chamar de mito não funciona. Não funciona mesmo. Tem que chamar de injustiçado. É isso que tem que chamar. Fica tranquilo. Alguém falou que o presidente pega muito leve com 9 dedos. Ele tinha que ser massacrado. Não pode. Você acredita que quando uma pessoa é massacrada, a vitimização de quem está assistindo fica do lado de quem é massacrado? Tem que tomar muito cuidado. Então, a gente vai para cima. Quero que você... eu tô tomando bloqueio também. Se você puder comentar toda postagem que você vê, você nem vê. Você tem que caçar, que eles estão escondendo minhas postagens. É hora da gente continuar, né, dando essa manutenção no Brasil e fazer com que o Papai Noel do saco vermelho volte de ré pela chaminé e volte para a cela. Domingo à noite os presídios vão ficar em silêncio, porque a abelha rainha chamada Lula vai voltar para lá. A esperança do presídio é que ele ganhe. É que ele ganhe. Para quê? Para que ele liberte os presos. Está escrito isso. Está escrito isso no programa deles. Alguém fala, mas... Alguém falou, vergonha, Bolsonaro, você. Vergonha você, que é chaveiro de ladrão. Mas eu tô aqui para resistir você. Tá? Quantos votos vocês já conseguiram? Coloca aí. Quantos votos? Oh, Deus, não deixe ladrões andar nessa república de novo. O dia que eu tava no palácio, a última vez com o Bolsonaro, eu fiquei olhando aquele palácio, bloqueando aquela frequência de Lula entrar lá de novo. Você não sabe o que é um ladrão com a chave do palácio. É terrível. Pablo, o Bolsonaro tá na frente mesmo? Tá na frente. Hoje tá fazendo 12 dias que a gente tá na frente. Tá subindo levemente enquanto o Lula tá descendo. O que a gente precisa fazer? Ir pra cima. Petista não se convence. Tem que pegar o público. Só pra você entender, o público de branco, nulo e abstenteísta é a metade dos votos válidos. A metade do voto de um dos dois. Ou seja, é quase o terceiro candidato, entendeu? O Lula, quando saiu do Planalto, ele roubou os utensílios de lá. Ele é ladrão mesmo. Só vai pra cima. Vai pra cima, vai pra cima. E não se preocupe. Eu tô com medo. Quem tá com medo não trabalha. Quem tá com medo não trabalha. Então é hora de trabalhar. Vou dar uma tarefa pra vocês, que vocês possam assistir o documentário. Inclusive eu vou assistir aqui de novo agora. Vou entrar aqui no YouTube. Vou digitar O Inferno na Terra e vou assistir. Quero que vocês compartilhem esse negócio. Isso vai fazer toda a diferença. Coloque nos grupos de WhatsApp, mande para as pessoas, deixe elas assistirem. E lá eu mesmo faço apelo, entendeu? Então, quero que vocês guardem o coração de vocês, deixa para dormir domingo. Vamos para cima. Eu vou estar de fiscal. Vou estar de fiscal na minha sessão. Levem os mais velhos. Peguem os menos favorecidos que não podem gastar dinheiro para ir. Dê carona para essas pessoas. Nós não queremos que o homicídio cresça, que as drogas sejam liberadas, que o aborto seja liberado, que ideologia de gênero, banheiro, unissex. Nós não queremos isso. Tá? Tamo junto. Até depois do fim. Bora pra cima. Eu vou assistir o documentário agora de novo, que agora eu vou assistir sentadinho aqui. Ontem a gente foi assistir, era 1h da manhã. Fechou? Tamo junto, beijo no seu coração. Vai virar mais um voto. Hoje eu vou trabalhar de call center, ligando para as pessoas. E vamos pra cima. Beijo no seu coração. Se puder comentar
Todas as postagens, eu vou postar sem parar. Posta sem parar também. Muda a sua foto e bora assistir. Vamos fazer um boot aqui? Fecha os olhos aí. Fecha os olhos e vamos mentalizar uma coisa que vai acontecer nas próximas 24 horas. Respira bem fundo 3 vezes. A te rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por esse sábado, um dia antes da batalha. Está sendo travada sobre o futuro do país. O Senhor já nos deu a vitória. A força das trevas, do mal, não vai vencer nesse país. Nós não vamos perder esse país. Aqueles que estão decididos a ser cúmplices de ladrões, que o Senhor tenha piedade deles. Que se de alguma forma o Senhor pode tocar no coração deles, que eles possam ser tocados e arrependerem dessa tolice. Mas aqueles que estão envergonhados de tanta mentira que foi falada do Bolsonaro, que o Senhor dê um espírito de coragem para eles. Mentaliza você agora, entendendo o que está acontecendo e tendo propriedade. Bolsonaro precisa de você agora. E nos 4 anos, deixa o escudo, tomando tiro, tapa, facada que ele segura. Mas nessas próximas horas, com essa janela aberta, esse é um portal. Eu quero que você enxerga no ar, um portal aberto, que a nação inteira pode entrar num nível de prosperidade que a gente não experimentou em 500 anos. Ou a gente pode deixar esse portal fechar e entregar o futuro na mão dos ladrões. E o portal está fechando e tem que passar a maior parte das pessoas. Não precisa ser todo mundo, mas se a maior parte entrar, o Brasil prospera como nunca antes. O portal está fechando, o portal está fechando. Eu combati o bom combate, eu pus gente aí dentro. Falta pouca gente para entrar. Tem como você entrar e chamar mais um? Tem como você entrar, porque tá fechando em poucas horas, trancou. E aí quando você avaliar, se tiver mais gente dentro desse portal do que fora, nós passamos. O Brasil vai experimentar um novo tempo. Fala com a sua boca assim, o Brasil acaba de entrar num novo tempo. Eu vou me empenhar, eu vou trabalhar até às 5 horas de domingo. Eu vou para cima com paciência, com graça, com sabedoria. Fala assim, ó, eu amo essa nação. E eu vou trabalhar por 24 horas para não ter que pedir essa nação de volta por 24 anos. PT nunca mais. Abre o sorriso e pressão. Quem tiver mais energia vai vencer. É hora de você ir para cima. Tem gente falando que conseguiu virar a voz de petista. Você é uma pessoa impressionante. Coloca a gente nesse portal. As pessoas não sabem o que está acontecendo, elas não têm um nível de sabedoria para entender. Só entra e leva. Façam lives durante o dia. Faça vídeos com o seu rosto. Isso vai mudar tudo. Vai para cima, faz a listinha de transmissão. Isso vai ser muito forte, isso vai mudar o jogo. Tamo junto. Olha lá, meu esposo venceu um voto de um petista. Vai para cima. Eu vou assistir o filme agora, eu quero que todo mundo assista. E assistindo esse vídeo, eu quero que você pegue o link e descarrega nos grupos do WhatsApp. O PT quer suspender o WhatsApp, pra você ter uma noção. O PT quer suspender o WhatsApp, porque a eleição de hoje não é controlada pela Rede Globo. É por nós, é pela tecnologia. Vamos enviar esse filme para todo mundo. Fechou? Alguém falou, meu Facebook tá bloqueado, abre outro. Acelera. Vá para cima. Onde eu posso assistir o vídeo? No YouTube. No próprio YouTube você digita o inferno na terra. Você vai assistir. Tá bom? Bora. Eu vou entrando ao longo do dia e nós vamos estar conectados aí. Tá bom? Tamo junto até depois do fim. Todo mundo escreve assim, ó. Bolsonaro reeleito. É isso que vai acontecer. Bolsonaro reeleito. Nós não temos tempo a perder. Nós vamos dedicar ao nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito
Alguém que escreveu fora Bozo da sua boca. Vai pedir voto para ladrão lá e não enche o saco de quem tá resolvendo o problema da nação, não. Tira essa zinhaca da sua cabeça em relação à urna eletrônica e trabalha como se a urna eletrônica fosse santa. Vai para cima, que excesso de voto cura fraude. Tá? Tamo junto até depois do fim. Bora! Deus acima de tudo. Brasil acima de todos.